Eu quero te convidar a desacelerar por alguns instantes e mergulhar comigo nesse espaço de escuta silenciosa. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se inscreve no canal e vem caminhar com a gente. Existe uma pergunta que atravessa quase todas as pessoas em algum momento da vida, mesmo aquelas que nunca a formulam em palavras. Se existe orientação, se existe amparo, se existe algo além da mente comum, por que isso não é ouvido com clareza? Por que tanta gente sente que está sozinha, mesmo acreditando que não está? A resposta costuma ser buscada fora, em explicações complexas, em técnicas difíceis ou em expectativas irreais. Mas a raiz da questão raramente está na ausência de contato. Ela está na forma como a percepção foi sendo moldada ao longo do tempo. O contato não desaparece. O que muda é a capacidade de percebê-lo. A mente humana foi treinada para identificar estímulos muito específicos, sons claros, imagens nítidas, pensamentos lineares, emoções fortes. Tudo que não se encaixa nesse padrão passa a ser tratado como imaginação, coincidência ou ruído. Com o tempo, a pessoa aprende a ignorar tudo que não grita. Só que aquilo que orienta de verdade quase nunca grita. Ele sustenta, ele permanece, ele espera. Quando se fala em um mentor, em uma presença orientadora ou em uma inteligência sutil que acompanha a experiência humana, o erro inicial costuma ser imaginar uma voz externa, um pensamento intrusivo ou uma imagem forçada. Espera-se algo parecido com uma fala clara, quase como um diálogo audível. Quando isso não acontece, surge a frustração. Mas esse tipo de comunicação não opera no mesmo campo da linguagem comum. Não é voz, não é frase, não é construção mental. Também não é devaneio. É algo mais próximo de um estado do que de uma mensagem. A diferença entre um pensamento próprio e uma comunicação sutil não está no conteúdo, mas no modo como ele surge. O pensamento comum exige esforço. Ele nasce de uma cadeia de associações. Carrega dúvida, peso, repetição. Ele precisa ser empurrado, analisado, corrigido. Já a percepção que vem de um campo mais profundo aparece inteira. Não pede validação, não se sustenta na ansiedade. Ela simplesmente se impõe com uma clareza tranquila, como algo que sempre esteve ali e apenas foi notado. O problema é que poucas pessoas conhecem bem o próprio padrão mental. A mente costuma operar no automático, pulando de ideia em ideia, reagindo a estímulos, preenchendo silêncios com ruído. Nesse estado, tudo parece igual. Pensamentos, intuições, impulsos e medos se misturam. Quando não há intimidade com o próprio funcionamento interno, qualquer coisa que surja é tratada como mais um pensamento. Não há referência, não há contraste. Sem contraste, não há reconhecimento. Antes de qualquer tentativa de contato, existe um treino silencioso e pouco valorizado. Aprender a escutar a própria mente. Não para obedecê-la, mas para conhecê-la. Perceber o ritmo dos pensamentos, o tipo de emoção que costuma surgir, a velocidade com que as ideias aparecem. Esse reconhecimento cria um mapa interno. E só quem tem um mapa percebe quando algo vem de fora dele. O silêncio real não é a ausência total de pensamentos, porque isso raramente acontece de forma espontânea. Silêncio real é a diminuição da interferência. É quando a pessoa deixa de disputar atenção com cada estímulo interno. Os pensamentos continuam passando, mas já não ocupam todo o espaço. Eles se tornam pano de fundo. Nesse estado, algo diferente pode ser percebido não como interrupção, mas como presença. Existe um ponto específico entre a neutralidade e o bem-estar que favorece esse tipo de percepção. Não é euforia, porque a euforia distorce. Não é tristeza, porque a tristeza pesa. É um estado simples, quase sem nome, onde não há urgência. Um lugar interno onde nada precisa acontecer para que tudo esteja bem. É ali que a percepção se refina.
Quando a pessoa está constantemente em alerta, tentando resolver problemas, antecipar cenários ou evitar dores, o campo interno fica saturado. Mesmo que exista orientação disponível, ela não encontra espaço para se manifestar. É como tentar ouvir uma melodia suave em meio a uma sala barulhenta. A melodia não some, mas se torna imperceptível. O erro mais comum é acreditar que ouvir algo além da mente exige adicionar coisas, quando na verdade exige retirar. Retirar excesso de expectativa, retirar esforço desnecessário, retirar a ideia de que algo extraordinário precisa acontecer. A comunicação sutil não vem para impressionar, ela vem para alinhar. Aos poucos, quando o ruído diminui, a pessoa começa a perceber nuances, pequenas mudanças de sensação, um tipo de clareza que não vem acompanhada de excitação, uma compreensão que não pede explicação longa. Isso não acontece de uma vez, é gradual, é quase imperceptível no início, mas algo começa a se reorganizar internamente. Nesse processo, fica claro que não é possível reconhecer uma presença externa sem antes reconhecer a própria presença. Quem não sabe como se sente em equilíbrio, não percebe quando algo contribui para esse equilíbrio. Quem vive há muito tempo em tensão acaba confundindo paz com vazio e orientação com controle. Existe uma sabedoria silenciosa que se manifesta quando o campo interno está estável. Ela não empurra decisões, não cria medo, não exige obediência. Ela orienta pelo ajuste fino, pela sensação de que algo faz sentido, mesmo antes de ser compreendido racionalmente. Essa sensação não compete com a mente, ela a atravessa. A percepção, nesse ponto, deixa de ser um esforço e se torna um reconhecimento. Como alguém que entra em um ambiente familiar no escuro e mesmo sem ver, sabe onde está cada coisa, não porque decorou, mas porque pertence àquele espaço. A comunicação sutil funciona assim. Ela não chega como algo estranho, ela chega como algo íntimo demais para ser confundido. Quando se entende isso, a pergunta inicial começa a perder força. Não porque foi respondida de forma lógica, mas porque deixa de ser necessária. O foco muda. Em vez de buscar ouvir algo extraordinário, a pessoa começa a cuidar do próprio estado interno. Em vez de exigir sinais, aprende a reconhecer padrões. Em vez de esperar uma voz, passa a perceber uma presença constante que nunca se foi. E é nesse ponto que algo importante se revela. Antes de ouvir qualquer orientação, é preciso reconhecer o próprio ruído, não para combatê-lo, mas para deixá-lo no lugar certo. Porque aquilo que orienta não compete com o barulho, ele apenas espera que o espaço esteja disponível. Com o tempo, a percepção deixa de tratar essa presença como algo distante ou abstrato. Ela passa a ser reconhecida como uma relação viva, construída no cotidiano interno da pessoa. Não se trata de alguém que aparece apenas em momentos extremos, nem de uma figura que surge para resolver problemas pontuais. Trata-se de uma convivência silenciosa, feita de aproximações sucessivas. Assim como acontece com qualquer relação profunda, não é a intensidade que constrói intimidade, mas a constância. A intimidade espiritual segue a mesma lógica das relações humanas mais verdadeiras. Ela nasce da repetição, da familiaridade e do reconhecimento. Não se cria intimidade com alguém que só é lembrado quando algo dá errado. Da mesma forma, não se reconhece uma presença sutil se o contato acontece apenas na urgência. A presença se revela quando há espaço para ela existir sem função imediata, sem pedido, sem cobrança. Existe uma assinatura energética que se torna clara com o tempo. Não é uma emoção isolada nem um estado passageiro. É um conjunto de sensações que, quando surgem juntas, criam um reconhecimento imediato. Segurança sem rigidez, clareza sem pressa, força sem agressividade. Não é empolgação, não é entusiasmo exagerado, é uma firmeza serena, como se algo interno se organizasse naturalmente ao redor daquele ponto.
Muitas pessoas esperam frases, orientações verbais ou respostas diretas. Mas a comunicação mais frequente não vem em palavras. Ela vem como um ajuste interno, como uma sensação que diz, sem dizer, que é possível seguir adiante. A expressão "vai sem medo" não aparece como comando, mas como estado. Quando essa presença é sentida, o medo perde força, não porque foi combatido, mas porque deixou de ser necessário. A técnica mais simples para esse contato não envolve complexidade nem ritual elaborado. Envolve apenas criar um mínimo de isolamento do excesso externo e interno. Olhos fechados não para escapar do mundo, mas para reduzir estímulos. Silêncio não como obrigação, mas como convite. O silêncio cria um campo onde a percepção pode se reorganizar. Não é preciso muito tempo. O que importa é a qualidade da atenção. Nesse momento inicial, não se pede nada. Pedir cria tensão. Expectativa cria ruído. A presença não se revela sob exigência. Ela se aproxima quando é reconhecida como companhia, não como ferramenta. Sentir vem antes de perguntar. Permanecer vem antes de solicitar direção. Esse simples gesto de não pedir já muda completamente a qualidade do contato. Quando a resposta surge, ela não se anuncia, ela não diz que chegou, ela aparece integrada à experiência interna. Muitas vezes vem como uma ideia completa, sem esforço de elaboração. Não há debate interno, não há a tentativa de justificar. A ideia simplesmente se apresenta como evidente, não no sentido de ser óbvia, mas no sentido de não gerar conflito. A diferença entre uma ideia própria e uma ideia transmitida não está na origem perceptiva, está na origem perceptiva. A ideia própria costuma vir acompanhada de esforço, de dúvidas, de necessidade de confirmação. Ela pode ser boa ou ruim, mas exige sustentação. Já a ideia que vem desse campo mais profundo não precisa ser defendida, ela se sustenta sozinha. Mesmo que não seja imediatamente compreendida, ela permanece clara. É comum no início que haja confusão. A mente tenta se apropriar da experiência, tenta traduzir, explicar, repetir, mas com o tempo a pessoa aprende a reconhecer a diferença pelo corpo, pela sensação geral. Não é algo que se prova, é algo que se sabe. E esse saber não nasce da crença, mas da repetição da experiência. Um dos equívocos mais frequentes é procurar essa presença apenas quando há dor, medo ou confusão. Nesses momentos, o contato até pode acontecer, mas o campo está instável. Emoções intensas distorcem a percepção. A presença continua ali, mas é sentida de forma parcial. É como tentar enxergar através de um vidro embaçado. A imagem existe, mas perde nitidez. Quando o contato passa a ser buscado também em momentos neutros ou bons, algo muda profundamente. A relação deixa de ser reativa e se torna nutritiva. Não se trata mais de pedir ajuda, mas de compartilhar presença. Essa convivência silenciosa fortalece o campo interno de forma gradual. A pessoa começa a perceber que certas decisões se tornam mais simples, não porque tudo ficou fácil, mas porque a confusão diminuiu. Essa nutrição não é eufórica. Ela não cria dependência emocional. Pelo contrário, ela aumenta a autonomia. Quanto mais essa presença é reconhecida, menos a pessoa precisa de validação externa, menos ela se perde em ruídos alheios, menos ela reage impulsivamente ao ambiente. Algo se estabiliza por dentro. A assinatura dessa presença se manifesta também como um retorno ao eixo. Quando a pessoa se afasta demais de si, quando se envolve em padrões que não ressoam com sua essência, surge um desconforto específico. Não é culpa, não é medo, é uma sensação clara de desalinhamento. E o retorno não acontece por imposição, mas por lembrança. Algo interno lembra qual é o lugar certo. Essa lembrança não vem como reprovação, ela vem como acolhimento firme, como alguém que observa de longe e, sem julgar, indica o caminho de volta. A pessoa sente que pode errar,
pode se confundir, pode experimentar. A presença não some, ela espera o momento do reencontro. Com o tempo, essa relação se aprofunda a ponto de não exigir mais formalidade. Não é necessário um momento específico, um local específico ou uma postura rígida. A presença pode ser sentida em pequenos intervalos do dia, em pausas breves, em instantes de recolhimento espontâneo. Ela se torna parte da paisagem interna. A comunicação, então, deixa de ser algo que acontece apenas em silêncio profundo e passa a se infiltrar na vida cotidiana. Pequenas decisões ganham clareza. Certas escolhas deixam de fazer sentido. Outras passam a parecer naturais, não porque alguém mandou, mas porque algo interno se alinhou. Nesse estágio, fica evidente que o mentor não fala para convencer, ele fala para lembrar. Lembrar quem a pessoa é quando não está fragmentada. Lembrar qual é o estado interno que serve de referência. Lembrar que existe um ponto de estabilidade que não depende das circunstâncias externas. A linguagem dessa presença é simples, porque não precisa ser decodificada. Ela não compete com a mente, não cria conflito com a razão. Ela atua em um plano anterior, onde a coerência é sentida antes de ser pensada. E quanto mais essa linguagem é reconhecida, menos necessidade existe de provas, sinais dramáticos ou confirmações externas. A relação, então, se estabelece não como algo extraordinário, mas como algo íntimo. Algo que sempre esteve ali, aguardando apenas que o espaço interno fosse suficiente para ser percebido. E quando essa percepção se estabiliza, a pessoa entende que nunca esteve sozinha, apenas estava ocupada demais para notar. Há momentos em que o campo interno fica mais pesado, não por falha, não por erro moral, mas porque a experiência humana exige atravessar estados de densidade. Emoções acumuladas, cansaço prolongado, conflitos não resolvidos, excesso de estímulos. Quando isso acontece, a percepção mais sutil perde nitidez. Não desaparece, mas fica abafada. E é nesse ponto que a comunicação não cessa, ela apenas se adapta. Quando o contato direto se torna difícil, a orientação muda de canal. Aquilo que antes era percebido como presença silenciosa passa a se manifestar por meio do ambiente. O mundo externo se transforma em linguagem. Situações começam a se alinhar de maneira incomum. Sonhos ganham um peso diferente, não pelo enredo, mas pela sensação que deixam ao acordar. Não são sonhos confusos nem fantasias aleatórias. São experiências que carregam uma impressão persistente, como se algo tivesse sido mostrado sem necessidade de explicação. Durante o dia, frases surgem em momentos inesperados. Alguém comenta algo aparentemente banal, mas a combinação exata de palavras toca um ponto interno específico. Não é a pessoa que fala para orientar, é o contexto que se organiza para que aquela fala chegue. Isso não acontece uma única vez. Quando o campo está fechado por dentro, essas coincidências se repetem até que a atenção se volte para elas. O corpo também participa dessa comunicação. Sensações físicas surgem sem causa aparente. Um arrepio que percorre o corpo inteiro. Uma mudança súbita de temperatura que não afeta o ambiente ao redor. Uma sensação clara de presença, como se alguém estivesse próximo, mesmo sem haver ninguém. O corpo percebe antes da mente. Ele reage ao que está fora do alcance do raciocínio. Há também padrões que começam a se repetir. Não apenas números ou símbolos óbvios, mas formas, situações, temas. A mesma ideia aparece em contextos diferentes. O mesmo tipo de escolha se apresenta de maneiras variadas. O mesmo obstáculo retorna até que algo seja compreendido. Esses padrões não forçam o entendimento imediato. Eles chamam a atenção, criam uma pausa, pedem observação. O mundo funciona como um campo magnético complexo. Cada pessoa, cada ambiente, cada situação exerce influência. Ao longo do dia, a consciência atravessa inúmeros campos diferentes. Alguns fortalecem, outros drenam. Alguns confundem, outros organizam. Quando não há referência interna clara,
A pessoa é puxada para onde a força é maior, não necessariamente para onde há coerência. Pessoas e ambientes funcionam como corpos gravitacionais. Aproximar-se de certos lugares ou de certas companhias pode gerar leveza imediata. Aproximar-se de outros pode provocar cansaço, dispersão, irritação sem motivo claro. Isso não está ligado a julgamento moral, está ligado à compatibilidade energética. Quando o contato interno está fraco, essas influências se intensificam. Nesse cenário, o papel do mentor não é retirar a pessoa do mundo, nem protegê-la de toda interferência. O papel é manter uma referência. Mesmo no meio do caos, algo permanece estável. Mesmo quando a pessoa se afasta de si, existe um ponto que não se perde. A orientação não força retorno, ela sustenta o caminho de volta. O realinhamento não acontece como evento dramático. Ele ocorre como lembrança gradual. Algo começa a fazer menos sentido. Certas escolhas perdem atratividade. Algumas relações deixam de encaixar. Não por rejeição, mas por falta de ressonância. Ao mesmo tempo, outras coisas passam a atrair sem esforço. Lugares, atividades, silêncios. A pessoa não sabe explicar o motivo, mas sente que ali existe coerência. Esse realinhamento reconecta com um estado antigo, anterior às camadas de adaptação social, expectativas externas e condicionamentos. Um estado que esteve presente na infância, quando a percepção ainda não havia sido moldada pela urgência do mundo. Não se trata de nostalgia, mas de referência. A sensação de estar inteiro, mesmo sem entender tudo. De confiar no movimento da vida sem precisar controlar cada passo. Essa sensação nunca desapareceu. Ela apenas foi encoberta. Ao longo do tempo, foi sendo substituída por preocupações, comparações, pressões. Mas ela permanece intacta em algum nível. O mentor se conecta exatamente a esse ponto. Não ao personagem social, não à identidade construída, mas à essência que precede tudo isso. Quando a pessoa se aproxima dessa sensação novamente, algo se reorganiza. O medo diminui sem ser combatido. A ansiedade perde urgência. As escolhas ficam mais simples, não porque a vida se torna fácil, mas porque a direção se torna clara. Mesmo em meio à incerteza, existe um eixo. O universo externo continua falando, sempre falou, mas quando o contato interno se fortalece, esses sinais deixam de ser necessários com tanta frequência. O diálogo volta a acontecer por dentro. A presença se torna novamente perceptível sem mediação. O mundo externo deixa de gritar, porque já não precisa chamar atenção. Nesse ponto, a pessoa entende algo fundamental. Nunca houve abandono. Nunca houve silêncio absoluto. O que houve foi afastamento da própria capacidade de escuta. A orientação não se perdeu. Ela apenas aguardou o momento em que o espaço interno estivesse novamente disponível. O retorno não exige perfeição, nem disciplina rígida, nem isolamento do mundo. Exige apenas honestidade interna. A disposição de reconhecer quando se está distante e a coragem de voltar sem culpa. Porque o caminho de volta não é longo. Ele não atravessa lugares externos. Ele acontece no mesmo ponto onde tudo sempre esteve. A presença que orienta não cobra, não pune, não se impõe. Ela sustenta, ela espera. Ela adapta a linguagem quantas vezes forem necessárias. Voz interna, sensação, sonho, coincidência, encontro, silêncio. Tudo é utilizado para manter o vínculo vivo. E quando finalmente se percebe isso, a pergunta inicial se dissolve por completo. Não porque foi respondida com palavras, mas porque deixa de fazer sentido. O contato nunca parou. A comunicação nunca cessou. O mentor nunca se afastou. A única coisa que mudou foi a direção da atenção. Ele nunca parou de falar. Você apenas precisa voltar a escutar.